gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 26 graus. E o tema de hoje, sem perceber, é assim mesmo que estamos. Já perceberam? Hoje é dia 29 de junho e o mês de junho foi embora com essa história de Copa do Mundo. O primeiro semestre acaba amanhã. E aí a gente vai entrar, então, a partir de domingo, naquela contagem regressiva que deixa todo mundo louco e que tem aqueles memes de alguém descendo num tobogã bem direitinho nos primeiros meses do ano, mas da metade para o fim o negócio vira um terror, porque é muita pressa para chegar no fim do ano e resolver tudo aquilo que a gente tinha prometido resolver no ano seguinte e que, para variar, a gente não resolve. Então, o tema é esse, sem perceber, muito por isso já chegamos ao fim de junho, não percebemos, muito pela Copa. Por falar em Copa, hoje vivemos um dia de abstinência, mas ela volta amanhã com as oitavas de final. E que oitavas, hein? Temos de uma banda para chegar à final a luta de França, Argentina, Uruguai e Portugal, que já são os dois jogos de amanhã. Tem ainda Brasil e México, Bélgica e Japão dessa banda aí para chegar na final. E na outra banda tem Espanha, Rússia, Croácia e Dinamarca, Suécia e Suíça, Colômbia e Inglaterra. Já vou dizendo aqui, acho que o campeão, espero que seja o Brasil, mas o campeão deve sair dessa banda onde está o Brasil, porque não dá nem para comparar a força desse lado com o de lado de lá. Acho até que Bélgica e Inglaterra, quando foram se enfrentar, estavam querendo saber, estavam disputando mesmo quem ia ficar em segundo, porque quem ficou em segundo foi o caso da Inglaterra, passou para a chave teoricamente mais fácil para chegar à final. Não é brincadeira, só para você ter uma ideia, se o Brasil passar para chegar à semifinal, ele vai pegar ou França, ou Argentina, ou Uruguai, ou Portugal. Então, quem estiver apostando aí no Brasil chegar na semifinal da Copa, amanhã fique ligado aí na TV, acompanhando. 11 da manhã tem França e Argentina, né? E 15 horas tem Uruguai e Portugal. 4 seleções candidatíssimas, apesar de que ainda não convenceram. Portugal tem aí o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. A França, para mim, era a grande favorita, mas não jogou ainda como grande favorita. A Argentina foi esse papelão todo para conseguir a classificação. E o Uruguai daquele jeito dele, né? Uma mordidinha aqui, peraí, nada de mordida, né? Faz um golzinho aqui, um golzinho ali. Nada de avançar com muitos gols, não precisa, o negócio é vencer. Bom, então, falando dessa história que a gente não percebeu junho ir embora por causa da Copa, aí eu realmente vou explicar por que a gente anda sem perceber a passagem do tempo, né? Isso são as teorias que já existem. Tem uma tal de lei de Weber, ou de Weber, não sei se... É Weber porque é um alemão, o criador dela, mas não sei como é que chama aqui no Brasil. Esse cara, na verdade, o nome dele é Ernest Heinrich Weber, nasceu em 1795 e viveu até 1878, era um médico, e foi o primeiro a se dar conta desse fenômeno de que a gente presta mais atenção em determinadas coisas e outras não. Por exemplo, se eu entrar num quarto escuro e nesse quarto escuro tiver uma vela acesa, imediatamente eu vou perceber a vela acesa. Não dá para fugir dela. Mas, ao contrário, se essa vela estiver acesa num quarto que já está totalmente iluminado, eu vou demorar a perceber que a vela está acesa. Então, esse foi o primeiro cara a perceber isso e a traduzir isso para uma equação. Aí a gente tem outros exemplos aqui para ficar um pouco mais fácil, que é um negócio difícil, essas coisas filosóficas demais, né? Que ele diz que, por exemplo, se você pega um peso 100 gramas e outra coisa pesando 120 gramas, você consegue perceber a diferença de um para o outro melhor do que se um produto pesar 200 e o outro 220. Veja que a diferença é dos mesmos 20 gramas. Mas a grandeza de 20 gramas no universo de 100 e de 120 é bem maior do que no universo de 200 e 220. Então, isso causa uma percepção alterada. Num, a gente vai conseguir ver bem direitinho esses 20 gramas, que é no caso em que ele é maior, lá quando é 100, 120. E no outro já não vai conseguir ver tão bem, quando é 200, 220, ele fica meio diluído. É quase que impossível a gente perceber. Então esse médico foi o primeiro a perceber esse fenômeno.
e a traduzir isso para uma equação, e essa equação foi melhorada, uma espécie de algoritmo, também não me pergunto, que eu sou da área de humanas, não entendo muito disso, mas foi melhorada pelo também alemão Gustav Theodor Fechner, que nasceu em 1801 e viveu até 1887. E ele então diz que quando a gente tem dois estímulos pequenos comparados, se a diferença for pequena, mas não vai ser suficiente para distingui-los. Mas se a diferença for grande, sim. Já se a dimensão desses estímulos for bem maior, se a diferença for pequenininha, a gente não vai conseguir achar essa diferença com facilidade. Só se ela também for muito maior. Tá ficando meio louco isso aqui, né? Deixa eu tentar traduzir mais. Vamos trazer aqui para a passagem do tempo, que foi, afinal de contas, como começamos isso aqui. Como é que isso se aplica ao tempo? Quando a gente é pequenininho, tem poucos anos, quer dizer, a grandeza da passagem do tempo para a gente ainda é pouca, a gente percebe muito mais a passagem de tempo, sem se dar conta do dia, dos dias que faltam, quanto tempo pro fim do ano, ai como demora muito. Eu me lembro, por exemplo, lá em 1985, quando eu fazia ainda alfabetização, nem era alfabetização, era o preliminar, né? Em 86 eu passei para a primeira série. E eu me lembro que eu me queixava a professora que não trocava o ano na hora de botar o cabeçalho, né? Era sempre 1985, né? Uma coisa que não passava. Depois é que eu vim entender o que era a grandeza de um ano, né? 365 dias. Mas, então, quando a gente é pequenininho, o nosso acúmulo de tempo também é pequeno e a gente percebe, então, muito mais a passagem de um ano. A passagem de um ano é uma grandeza, então, realmente perceptível para aqueles poucos anos que nós temos. Mas aí, adivinhe, à medida que a gente vai envelhecendo, a grandeza de um ano vai diminuindo, né? Ele, no acúmulo de anos que nós temos ao longo da vida, aquele mesmo ano que continua tendo 365 dias, passa a ser, então, uma grandeza de menor tamanho. Vamos lembrar lá dos 100 gramas com 120 e dos 200 com 220. Então, os mesmos 365 dias agora representam quase nada naquele universo todo de anos que nós temos quando ficamos mais velhos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, perceber a passagem desse ano é super complicado. Aí o que acontece? Quando a gente se dá conta, o ano foi embora e a gente nem percebeu, né? Então, para dar uma sensação de que não estamos vivendo. Essa aqui é a realidade. Olha, essa equação, essa lei de Weber, aí ela é aplicada até no comércio e a gente também não percebe por lá. Por quê? Porque é bem mais difícil a gente perceber, por exemplo, o aumento de preço nos produtos que são mais caros, se aquele aumento não for de uma grandeza assim, né? Por exemplo, eu botar R$100 a mais no preço de um automóvel, que custa 40 mil reais, eu nem vou perceber essa diferença. Mas eu coloque lá 50 centavos a mais no preço lá o quilo do tomate, que custa R$4,29, às vezes 3 e pouco, às vezes 2 e pouco na promoção, bote 50 centavos a mais, para ver se a gente não percebe imediatamente que aquele produto está mais caro. Então é por isso que a gente vive reclamando do preço de produtos de menor valor e não reclama tanto do aumento, pelo menos, nesses produtos maiores. Então, sempre a gente vai reclamar mais de leite, de pão, que são grandezas menores, para um aumento de 50 centavos de R$1, do que um aumento de R$100, de 200, até de R$500, de R$1.000 que seja, num carro que custa 40 mil. Não vai fazer praticamente diferença. Eu acho até engraçado quando essas lojas anunciam que estão vendendo um carro com bônus de R$5.000. Só para inglês ver. Outra coisa que o comércio aplica, aí vocês vão lembrar quando eu der o exemplo, que isso é verdade. É comum reduzir gradualmente o tamanho de produtos, para a gente não perceber que o preço está aumentando. Melhor exemplo, barra de chocolate. Quem puxar aí pela memória vai lembrar que as barras de chocolate chegavam a ter o quê? Até 200 gramas, uma barra de chocolate. E hoje as bichinhas estão lá, ó, 150, 140, 130, 120, tem até de 100 gramas. Diminuíram até na mão da gente, afinaram as barras e diminuíram.
Então, como foi baixando pouquinho no universo de 100 gramas, de 150, de 200 gramas, a gente não conseguiu perceber esse aumento. E o aumento do preço, né? Porque se eu diminuir o produto e continuo cobrando aquele preço que cobrava antes, é sinal de que eu aumentei o preço. Então, a indústria em geral alimentícia é useira e vezeira da lei de Weber, né? Diminui a quantidade de biscoito num pacote, diminui a quantidade de chocolate numa barra, diminui a quantidade de... que mais? Sei lá, tem tanto produto que a gente só consegue ver que houve essa redução porque o PROCON, né? O Código de Defesa do Consumidor, o Ministério também da Justiça termina cobrando por isso. O PROCON, como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor exige que essas informações sejam repassadas ao consumidor. Então, a gente pega lá, tá lá na embalagem. Se você se dá o trabalho de ler a embalagem, claro. Este produto foi reduzido de tantos gramas para tantos gramas. Se não tivesse esse anúncio, nós passaríamos em branco. Não saberíamos que o produto teria sido reduzido. Porque mesmo com esse anúncio, a gente nem percebe que está pagando mais caro por ele, já que a quantidade foi reduzida. Então, olha como essa lei de Weber existe, é aplicada em tudo, é a grande responsável por a gente não ver a passagem do tempo. À medida que os anos passam, todo mundo reclama a mesma coisa. Ai, meu Deus, o tempo está voando, o tempo está voando, o ano está voando. É todo mundo reclamando das mesmas coisas. Esse ano ainda teve a Copa aí para acabar com o mês de junho, ninguém prestou atenção nele. E quando a gente se der conta de julho, ele já vai estar na metade, porque a Copa acaba no dia 15, né? Então, vai estar já na metade, já o ano descambando mesmo, porque quando acabar a Copa, se preparem que a gente já vai estar cantando Jingle Bells, para terminar o ano. Bom, minha gente, é isso. Como eu disse, nova proposta aqui dos podcasts, cada vez mais curtinhos. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, que não tenha sido muito filosófico, tenha dado para entender por que a gente não percebe essa passagem do tempo e esses outros mecanismos que a indústria nos oferece na hora de vender produtos. E vamos ver se a gente passa a aproveitar mais, né? Vamos tentar observar mais essa passagem do tempo, que eu já estou lembrando daqui. Junho está acabando, acaba amanhã. No domingo começa julho, contagem regressiva para o fim do ano. Não vamos deixar aquelas resoluções de fim de ano morrerem e deixar tudo para 2019, porque a gente já viu que não funciona. A gente termina só adiando as coisas que deveriam ter sido feitas. Lembrando rapidamente aí, então, programação para hoje tem Nara Costa lá na Cientec, que está aí arrasando na programação Potiguar. Amanhã tem Plutão, já foi planeta. Todo mundo querendo ir para Plutão, já foi planeta. Então, programação gratuita, Potiguar de qualidade aí na Cientec. Tá todo mundo convidado para comparecer e aproveitar. Bom fim de semana, então, para todo mundo e até lá.